A partir deste vídeo, eu passo a destacar o maior fraudador do sistema FIES do Brasil. Eu me refiro a José Fernando Pinto da Costa, dono da Uniesp, que depois se tornou Universidade Brasil. De 2009 a 2011, quase comecinho de 2012, eu fui aluno dessa faculdade. E nesta época, eu passei a investigar, enquanto aluno, um sistema fraudulento onde ele obtinha de forma ilegal recursos do MEC para o seu falso FIES. Ele criou um falso FIES para enganar e atrair alunos. Ele dizia o seguinte: se o aluno conseguisse a aprovação do FIES junto à Caixa Econômica Federal ou junto ao Banco do Brasil e retornasse à sua faculdade com a liberação, com a aprovação do financiamento, ele pagaria esse FIES para o aluno. Havia um documento que não tinha valor legal nenhum, onde, segundo ele, o aluno assinando aquele documento, a faculdade passaria a se responsabilizar pelo pagamento desse FIES. E ainda dizia o seguinte: se você continuar, se você for aluno da minha faculdade, além de pagar o seu FIES, eu ainda vou dar a você um notebook ou um tablet. Na verdade, tudo isso era mentira. Era para enganar alunos, era o falso FIES que ele criou. Segundo a imprensa, com esse falso FIES, com a venda de diplomas de medicina, ele chegou a desviar do MEC 500 milhões de reais. Ele comprou mais de 100 faculdades. Somente no centro de São Paulo, ele ocupava prédios na Álvares Penteado, 2 prédios, na Conselheiro Crispiniano, 1 prédio, e na 13 de dezembro, outro prédio, 4 prédios, somente no centro de São Paulo. Como que eu comecei a observar que tinha alguma coisa errada? Pelo seguinte, todo aluno ele tinha o seu painel e uma senha, era o chamado painel do aluno. Através do painel e da sua senha, você poderia imprimir o seu boleto para pagamento da mensalidade. Só que toda vez que você acessava o seu painel, você não conseguia imprimir o boleto. Saía a seguinte mensagem: não foi possível imprimir o seu boleto. Aqui, ó, né? Aí você tinha que ir até a faculdade para conseguir com eles o seu boleto para pagamento. Porque se você não conseguisse pagar o boleto até a data, esse valor chegava a ser multiplicado até por 5 vezes, quase 6 vezes, como foi esse caso aqui, ó. Um valor de R$100, ele foi para R$ 593,60. Muitos alunos chegavam e diziam o seguinte: olha, eu não tenho como pagar isso, e não foi por minha culpa. Eu tentei imprimir o boleto, mas não consegui. Aí, funcionárias da faculdade, já preparadas para o golpe, diziam ao aluno o seguinte: se você não tem condições de pagar, por que você não entra no FIES? Você entra no FIES, aí a faculdade vai pagar o valor do seu curso, né, assim que você se formar. Então, muitos alunos iludidos e desesperados caíam nessa. Acabavam entrando no FIES do governo, depois retornavam à faculdade com o FIES aprovado, aí era dado a ele um documento que não tinha valor legal nenhum, onde supostamente a faculdade se comprometia a pagar a sua mensalidade, o seu FIES, o valor total do FIES, quando na verdade isso era uma farsa, era o chamado falso FIES. Na época, eu cheguei a fazer uma pesquisa e para manter os alunos bem informados, como realmente funcionava um FIES sério. Eu fiz várias pesquisas, a FMU, na época a Estácio, a Unip também eu cheguei a fazer, mostrando aos alunos, esse FIES dele não existe.
Quem vai pagar essa mensalidade, quem vai pagar o custo do FIES é você, não é a faculdade não. E outra coisa, não cai nessa história de tablet, notebook, que isso daí é mentira. Nesta época também eu consegui lá esse cartaz aqui, ó, onde dizia, dá para iniciar minha licenciatura sem fiador e sem precisar pagar nada, né? Aí o aluno ia lá e dizia, questionava, mas eu não preciso pagar nada? Não. Se você fizer o seu curso aqui pela faculdade e você conseguir a aprovação do FIES junto ao Banco do Brasil ou à Caixa Econômica, você retorna à faculdade, que nós vamos dar a você um documento onde nós vamos nos comprometer a pagar o valor do seu FIES. Engano, isso era mentira. Só que quanto mais alunos ele tinha, mais recursos do MEC ele conseguia obter por meio desse falso FIES. Ele tinha um grupo, uma quadrilha, que fazia pesquisas pelo país de faculdades que estavam prestes à falência, com dificuldades financeiras. E esse pessoal dele oferecia aos proprietários dessa faculdade a comprar a faculdade, lógico, por um valor bem abaixo de mercado. Dessa forma, ele conseguiu comprar mais de 100 faculdades. Quando ele comprava uma faculdade por um valor baixo, logicamente que ele passaria a ter esses alunos em suas mãos. E ele dizia o seguinte, se vocês continuarem nessa faculdade e vocês conseguirem obter do governo o financiamento, a aprovação do FIES, eu me comprometo a pagar o seu FIES. Basta retornar à faculdade com a aprovação do FIES, né? Liberação por parte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, que nós assumimos a sua dívida. O aluno feliz, né, ia até a Caixa Econômica ou ao Banco do Brasil, conseguia a aprovação do FIES, retornava à faculdade, assinava um documento que não tinha valor legal nenhum, e ainda com a promessa de ganhar um notebook ou um tablet da faculdade, que na verdade nunca existiu. Eu passei a investigar esse esquema fraudulento e passei a denunciá-lo. Eu fiz denúncias junto ao Ministério Público. Essa denúncia aqui, ela foi protocolada no dia 6/9/2011. Denúncias junto à Polícia Civil. E também a mais importante delas, que resultou em alguma coisa concreta, foi quando o Suplicy, o Eduardo Matarazzo Suplicy, na época senador, eu enviei a ele um e-mail relatando tudo o que acontecia. Esse esquema fraudulento criado pelo José Fernando, esse falso FIES para enganar, prejudicar alunos e tirar verba do governo, verba do MEC, de forma ilegal. O Suplicy, na época, recebeu o meu e-mail e, por ser uma pessoa séria, ele encaminhou o meu e-mail, as denúncias que eu havia feito, ao ministro da Educação na época. Na época, o ministro da Educação era Aloísio Mercadante. Então, ele enviou ao Aloísio Mercadante a denúncia que eu havia feito, e, diante da gravidade dos fatos, o MEC acabou cancelando, suspendendo o envio de verbas para a faculdade do José Fernando, ou seja, foi cortado o FIES dele. E também, na época, devido às denúncias minhas, investigações por parte da polícia, essa suspensão desse financiamento, a imprensa passou a divulgar várias notícias em relação à Uniesp. Uma delas saiu assim, na revista Exame. Uniesp, a escola que é a casa de polícia, aqui. Outra, Justiça obriga Uniesp a bancar alunos enganados sobre o falso FIES. Outra aqui, ó. Escola que promete quitar dívida de aluno é investigada. Outra aqui.
E também houve uma denúncia minha junto à ALESP, a Assembleia Legislativa de São Paulo, onde o José Fernando foi obrigado a comparecer para prestar depoimentos. Pelo fato de eu passar a investigá-lo e a denunciá-lo, esse crápula, ele passou a me ameaçar com seguranças. Bastava eu chegar na faculdade que seguranças apareciam de uma forma intimidatória, né? Esse crápula chegou até a ser preso, mas depois, por determinação do Superior Tribunal de Justiça, acabou liberto, ele e o comparsa do filho dele, né? E também, outra prova aqui, quem tentasse investigar, denunciar esse esquema fraudulento, era ameaçado, era perseguido. Aqui, uma notícia que saiu na imprensa. Presos por ameaçar alunos e tentar ocultar provas, donos de universidade ostentavam dinheiro de fraude do FIES, no caso aqui, a Uniesp, no caso, mais tarde, a Universidade do Brasil. Com esse dinheiro que esse pilantra obtinha de forma ilegal e criminosa do MEC, ele comprou mais de 100 faculdades. Ele chegou a ter jato particular, e também ele chegou a patrocinar o time do Corinthians, ele patrocinou também o Flamengo e quase chegou a patrocinar o Atlético Mineiro. Tudo isso com dinheiro roubado por meio desse seu falso FIES. Eu recebi vários e-mails de vários alunos desesperados porque foram enganados e não teriam como pagar esse financiamento. Um aluno de Diadema me mandou um e-mail certa vez, desesperado. Ele falou: professor, eu estou pensando até em suicídio, porque eu tenho uma dívida com o FIES, que a faculdade disse que pagaria e não vai pagar, e eu vou ter que pagar, mas eu não tenho como pagar. Eu estou sem trabalho, eu não tenho renda. Eu penso até em suicídio. Aí eu dei uns conselhos a ele, não sei o que deu, não soube mais nada depois. Mas vejam bem o que um crápula é capaz de fazer. O prejuízo, o dano que esse crápula causa à sociedade. Ele chegou a prejudicar mais de 40 mil alunos. Desviou do MEC uma quantia de 500 milhões de reais. E ainda, se você tentasse, como eu tentei, investigá-lo, denunciá-lo, você era ameaçado, como eu fui ameaçado. Eu fui perseguido, eu fui agredido, tudo a mando dele, por seguranças bandidos. Porque segurança que faz segurança para bandido, ele é bandido, ele é cúmplice. E foi isso que aconteceu. Só que foi armado um esquema tão criminoso, tão maquiavélico, que de vítima eles me tornaram em réu, porque eles montaram um grupelho de bandidos e passaram a fazer várias acusações em relação à minha pessoa, coisas que eu nunca havia feito. E como eu só tenho provas documentais e também em áudio, eu não tinha nenhuma testemunha. E esse foi um dos fatores que a justiça chegou a alegar. Mas você não tem testemunhas. A justiça tem que entender o seguinte: quem tem testemunha é cidadão de bem. Bandido tem comparsa. Então, no caso, José Fernando e esse segurança crápula, que fez uso da cor da pele para me incriminar, porque ele me perseguiu, ele me agrediu. Só que ele conseguiu umas testemunhas criminosas, bandidos iguais a ele, para me incriminar, para me tornar réu, enquanto a vítima era eu. No próximo vídeo, eu vou eu vou explicar como que se deu todo essa trama desses criminosos. Então aguardem o vídeo número 3, vocês ficarão surpresos a que ponto pode chegar um ser humano, ou seja, um crápula, que faz uso da cor da pele para incriminar pessoas, acusando-a de racista, denunciando por injúria. Então, eu vou provar tudo isso a vocês. Aguardem o próximo vídeo.